Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Andréa Carvalho, eu tenho 48 anos, sou casada com o Manuel, sou HIV positiva há 22 anos, tenho 3 filhos e 3 netos. Compartilhem, se inscrevam no canal, dê o seu like e bora pro vídeo. Nós falamos semana passada sobre um novo tema, atestado de óbito ou certidão de nascimento. Todas as vezes que a gente recebe um diagnóstico, de uma doença, de uma enfermidade gravíssima, a gente pensa como HIV e a gente pensa logo que vai morrer. Então a sensação que nós temos é que não é só um resultado de HIV positivo, é um atestado de óbito mesmo. A gente pensa naquela hora que vai morrer. E aí eu queria compartilhar um pouquinho como foi receber esse resultado. Eu lembro que eu tive muitos medos. O maior medo era da morte. Eu achava que eu ia deixar meus filhos sem mãe. Eu pensava como ia ser ficar doente e não ter ninguém para cuidar dos meus filhos. Então aquela sensação de morte me rondou durante muito tempo. E a certidão de nascimento, ela aconteceu quando eu encontrei Jesus. Quando eu entendi que essa enfermidade, ela poderia me dar a possibilidade de ter um propósito de ajudar as pessoas. E durante muitos anos, eu vou compartilhar em outros vídeos como foi essa trajetória, como foi não falar para ninguém. E eu sabia, eu sempre tive essa vontade no meu coração, de que eu poderia ajudar outras pessoas através do meu testemunho, de como eu sobrevivi, de como foi a minha trajetória. Só que eu não sabia como. Então, a partir do momento que eu entendi que eu recebi Jesus, que eu comecei a entender que eu poderia abençoar a vida das outras pessoas compartilhando como eu estava vencendo essa enfermidade, eu recebi uma certidão de nascimento. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho como foi logo no começo, no princípio, quando eu recebi a certidão o atestado de óbito, e como foi. Eu lembro que, como eu falei no outro vídeo, eu queria também que vocês dessem uma olhadinha no card que está aqui em cima, para vocês entenderem como tem sido esses vídeos, que eu estou fazendo os vídeos pequenos, para que você possa entender como tem sido a minha vida. E aí, eu recebi o resultado da segunda amostra, só quem sabia era meu irmão e minha irmã. A minha mãe, ela soube, deve ter uns 5 anos. E o meu marido, que na época ainda era meu namorado. Então, imagina a situação, a gente não podia contar pra ninguém. Eu trabalhava, ficava doente, ficava internada e não conseguia falar isso pros meus patrões, pro diretor da minha empresa. E aí, durante muito tempo, quando eu voltava do hospital de uma internação, eles ficavam questionando o porquê de tanta enfermidade. E aí eles perguntavam por que ficava internada. E aí eu tive que conversar com meu esposo e contar para 2 amigas do meu trabalho. Porque assim elas poderiam me ajudar. Quando eu estava doente, elas cuidavam das minhas coisas para que não houvesse tanto questionamento. Também teve outros problemas. E os anos foram passando, a maior dificuldade que eu tinha era o medo de morrer. Outra coisa que a AIDS me tirou foi os meus sonhos. Porque eu não tinha vontade mais de estudar, eu parei de estudar, eu não terminei nem o 2º grau, o ensino médio. E eu não conseguia mais voltar a estudar, eu não conseguia fazer um curso porque eu achava que eu ia morrer. Pra que eu vou sonhar? E viagem a longo prazo? Não conseguia montar uma viagem, olha, nós vamos viajar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vamos pagando. Não, a gente não conseguia fazer isso. Então, a AIDS me roubou os sonhos. A AIDS me roubou o prazer de viver a longo prazo. Eu não programava, eu falava pro meu esposo, então a gente vai viver um dia de cada vez. E era assim. Então eu acho que você que está vendo meu vídeo também pode estar passando pela mesma situação que eu. Como é difícil, outra coisa que a AIDS me deixou com medo de me relacionar com as pessoas. Eu tinha muito medo de ser rejeitada. Então logo eu me montei
numa armadura, eu não deixava que as pessoas chegassem perto, porque eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de ser excluída por conta da enfermidade. Então o que eu fiz? Eu já tinha poucos amigos, então eu fiz uma armadura, me mantinha bem afastada das pessoas, para que as pessoas não chegassem até mim. E isso foi muito ruim. Ao longo do tempo eu fui sofrendo com esses tipos de situações de relacionamento pessoal com as pessoas. Então, a AIDS também me tirou isso. Me tirou o relacionamento. E como essa certidão de nascimento ela foi gerada no meu coração? E eu queria que vocês entendessem que quando Jesus entrou no meu coração, anos e anos eu ainda continuei vivendo dessa forma. Mas eu fui para uma igreja, nessa igreja as pessoas começaram a me ajudar no relacionamento com Jesus e no relacionamento com as pessoas. Porque se a gente tem um relacionamento com Jesus, lógico que a gente vai ter relacionamento com as pessoas. E eu fui aprendendo, eu fui curada da autossuficiência, eu fui curada da rejeição, não porque as pessoas me rejeitavam, mas eu rejeitava as pessoas. E isso era muito ruim, porque, sabe, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Eu não preciso de ninguém para me humilhar, eu não preciso de ninguém para me ofender, porque eu sei me defender, e isso me causou danos. E quando eu cheguei nessa igreja, eu fui muito abençoada pelas pessoas, eu aprendi a me relacionar, eu voltei a ter amigos, fazer novas amizades, ter novos relacionamentos. Eu já não tinha mais medo de me relacionar com as pessoas me viam normal, que eu sou, normal, só que durante anos eu tive esse medo. Eu tinha medo de contar para as pessoas e as pessoas não entender. E olha, eu fiquei 12 anos sem contar essa história para ninguém. Os meus filhos só ficaram sabendo que eu tinha AIDS quando o meu filho tinha 18 anos. A minha filha 16. Então, quando eu tive uma enfermidade grave, que tive uma crise de ansiedade, tive uma depressão e tive que sair do meu trabalho, nós tivemos que contar para as crianças. E isso foi muito duro para mim. As crianças já sabiam, viam eu tomando remédio, muitos remédios, mas não entendiam. Então, chegou um momento que eu e o Manuel tivemos que parar com eles e conversar com eles e contar a situação. Gente, contar é libertador. Porque eu vou te falar, era o que eu mais queria na vida, era ser livre. Poder falar para as pessoas quem eu era de fato, com todas as dificuldades de doença, de enfermidade, poder contar, ser feliz, ser livre, poder chegar, falar para as pessoas, olha, eu não estou bem, eu estou doente, olha, eu preciso de cuidado, eu não posso ir em tal lugar porque eu estou me sentindo mal. E isso para mim foi libertador. E eu lembro que há uns 10 anos atrás, eu e Manuel fomos num encontro de casais, e lá naquele encontro de casais, nós numa roda de amigos, eu e Manuel contamos para as pessoas que eu era HIV positivo. E aquilo foi uma choradeira, sabe? E a partir dali, nós começamos a compartilhar a nossa história. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Até compartilhar a história foi muito desafiador. Foi 12 anos de sofrimento. 12 anos sem poder falar nada para ninguém. Então você pensa. Eu lembro que o Manuel, ele era autoproteção, né? Ele se protegia e ficava com muito medo de alguém falar algo que fosse me magoar. E aí ele falava, amor, não conta, amor, toma cuidado, para que as pessoas... Ficava com muito medo do julgamento. E também tem uma coisa, o Manuel é HIV negativo, e eu vou contar isso em outro vídeo, de como é a nossa vida, eu, Andréia, HIV positivo, e o Manuel negativo. Nós vamos contar essa história em outro vídeo, e eu quero muito que você acompanhe a nossa história, para que cada vídeo nós vamos contar um pedacinho. E aí, a partir desse momento que nós compartilhamos, gente, vou falar uma coisa para vocês, foi libertador. Talvez que você esteja vendo meu vídeo, você é HIV positivo, você pegou um resultado, está desesperado, está desesperada, não sabe com quem contar, fica com medo. Eu conheço pessoas que não contou para as pessoas mais íntimas, para os familiares mais próximos, como eu.
Os meus tios vieram saber tem pouco tempo, porque há um tempo atrás nós gravamos um DVD lá na igreja, e aí eu fiquei com medo do DVD começar a sair e chegar na mão dos meus tios, na mão da minha mãe, e eu não ter contado. Então, olha só que situação. O medo falei, meu Deus, como é que minha mãe vai receber essa notícia? Olha, eu tive que chamar meu irmão, eu tive que pedir o meu irmão para me ajudar a contar para minha mãe, que eu não tinha coragem de contar para minha mãe. E assim, meu irmão falava assim pra mim, Andréia, calma. Se fosse lá atrás, quando você estava doente, ela ia ficar muito preocupada. Mas agora, você já passou por muita coisa, agora você está bem, ela vai entender. E foi assim, contei pra minha mãe entendeu, expliquei pra ela o que era AIDS, expliquei pra ela o que era HIV positivo, para ela poder entender. Então, talvez você esteja vendo meu vídeo e você tá no desespero. Sabe? Como contar, como vai ser a minha vida daqui pra frente. Não é uma certidão de óbito, não é um atestado de óbito, é uma certidão de nascimento. Talvez você possa falar assim, caramba, André, você não sabe o que eu tô passando. Eu não sei o que fazer. Eu tenho que contar agora para as pessoas, e como eu vou fazer? Será que eles vão me aceitar? Sabe? Eu sei o que você tá passando, mas eu também sei do que Deus pode fazer na sua vida. Porque Deus fez na minha, sabe? Deus vai enviar pessoas que vai te abençoar, vai enviar pessoas que vai cuidar de você. Nós estamos com esse canal justamente para isso, para que a esperança ela possa ser gerada no seu coração, sabe? Não é o fim. Você tomando os remédios, você fazendo tratamento, eu tenho compartilhado também como tem sido a minha vida, sabe? Eu aprendi a viver nas limitações dessa enfermidade. Eu também compartilhei que eu tenho uma identidade. Eu não sou a Andréia que tem AIDS. Meu nome é Andréia Carvalho. Por isso que eu deixo bem claro nos vídeos o meu nome. Porque eu não sou uma enfermidade. Eu sou uma pessoa que tem uma enfermidade. Quando a gente entende isso, sabe aquele vitimismo, autocomiseração, coitadinha de mim, poxa, eu não merecia, alguém colocou AIDS em mim, alguém passou pra mim, e a gente fica a vida toda, né, naquela autocomiseração. Esse canal é para que você entenda que você pode, apesar do HIV, sabe? Você pode viver uma vida normal, com as limitações, tomando as medicações, fazendo atividade física, comendo bem, dormindo bem. Você pode, tendo um grupo de relacionamentos que vai te ajudar, pessoas que vai te abençoar. Então hoje a minha vida, depois que eu compartilhei toda essa história com as pessoas, e eu vou falar uma coisa pra você, eu nunca vi ninguém usar de preconceito comigo, nunca, nesses anos todos, depois que eu compartilhei, porque também vai muito de como eu me posiciono. Se eu me posiciono como uma coitadinha, as pessoas pode até falar algo, mas eu me posicionei como Andréia Carvalho. Eu tenho uma enfermidade sim, eu posso me cuidar, eu estudo, eu sei como transmite, eu sei quais são as minhas limitações, e eu sempre compartilho isso com as pessoas. As pessoas que vêm conversar comigo, geralmente ela tem... As perguntas como você pegou? O que é AIDS? O que é HIV positivo? Qual a diferença entre HIV positivo e qual a diferença de AIDS? O HIV positivo é pessoas que fazem teste e tem lá, HIV positivo. Mas eles podem ser HIV positivo durante muito tempo e não ter AIDS. A AIDS ela só é caracterizada a partir do momento que você tem uma doença oportunista. E vou falar pra vocês, eu tive AIDS desde o começo. Porque quando eu descobri o HIV, eu descobri por conta de uma enfermidade. Já uma doença oportunista, que era o HPV. Então eu já tinha AIDS. Então quando a gente começa a compartilhar isso com as pessoas vão entendendo e vão... Qual o problema? É a ignorância, a falta de conhecimento. Quando as pessoas sabem como transmite, que não é por um aperto de mão, que não é por um abraço, que não é beber no mesmo copo, as pessoas começam a entender e o preconceito não existe. Comigo foi assim, eu não sei com você. Talvez você possa ter tido uma história terrível, mas não é o fim. Não mude. Eu aprendi isso muito
rápido. Não mude quem você é porque as pessoas são diferentes. Talvez alguém usou de preconceito com você e você ficou ferido. Mas você não pode deixar de compartilhar a vida por conta disso, sabe? O que acontece fora não pode mudar o que está dentro, mas isso tem que ficar muito bem resolvido dentro de mim. Então, eu queria que você acompanhasse os nossos vídeos, sabe? Nós vamos contar cada semana, toda sexta-feira nós vamos lançar um vídeo novo. Se você quiser que eu fale sobre algo específico, sobre a minha vida, porque nesse canal nós vamos falar sobre a minha vida. Se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar algo, você deixa aí nos comentários, nós vamos responder suas perguntas. Porque esse canal é para falar sobre o que tem acontecido na minha vida. Então, se você quiser saber qualquer assunto, Andréia, seu marido é HIV positivo, como vocês se relacionam? Olha, que doença foi essa que você pegou para poder, como foi essa descoberta, quem te passou? Se você quer saber qualquer coisa sobre minha vida, eu vou responder. Então, nos acompanhe. Mas o mais importante, se inscrevam no canal, compartilhe, dê o seu like, sabe? Envie para as pessoas. A gente vai... meu marido falou algo comigo muito interessante. Ele perguntou assim, Andréia, você quer alcançar só as pessoas que têm AIDS? Eu falei, não. Eu quero alcançar todas as pessoas. Talvez você esteja passando por um outro tipo de enfermidade. Às vezes nem enfermidade, às vezes é um problema no casamento, é um problema com os filhos. E esse canal é feito para que possa trazer esperança para a sua vida. E eu creio que Deus fará grandes coisas, sabe? Através dos testemunhos. Eu creio que quando a gente compartilha um milagre, Deus quer fazer de novo. Então, à medida que eu for compartilhando os milagres que Deus fez na minha vida, eu creio, tenho certeza que Deus vai alcançar a sua casa, que Deus vai alcançar seu coração. Nós vamos compartilhando à medida que as perguntas vierem, nós vamos compartilhando as histórias específicas, sabe, do que tem acontecido. Eu e meu esposo vamos falar, vamos compartilhar um pouquinho de como foi a nossa vida, sabe, lá no comecinho, quando ele era um menino, como nos conhecemos, ele era um menino e ele decidiu assumir uma mulher com HIV. Então, nós vamos compartilhar isso também. Então, não deixe de se inscrever no canal. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas.